preenchimento do diário eletrônico. A primeira, que é a capa, não será preenchida absolutamente nada, será apenas impressa, e depois do preenchimento de outras áreas específicas, ela será preenchida automaticamente, ou seja, os dados virão para cá, para essa região toda, não havendo necessidade de mexer. Uma vez que, se você tentar clicar, você não consegue selecionar absolutamente nada, realmente é restrito ao usuário esse procedimento. Na planilha nomes, nós temos aqui o registro de todos os estudantes, deve ser feito nessa parte, assim como colocando alguns exemplos aqui. Então, aqui como exemplo, a gente tem um preenchimento de todo o nome dos estudantes, até o devido à numeração necessária, e também as outras situações de admissão e eliminação. Se porventura esse daqui a gente tiver uma admissão logo aqui depois do aluno 4, então digamos que foi uma admissão por transferência, então esse estudante entrou aqui em qual data? Digamos que 2/5. Nessa data já vai ter terminado o primeiro bimestre, o que automaticamente fornece, que fica fornecido aqui para a gente uma visualização que deve ser preenchido algum dado dele, caso tenha. Então, no primeiro bimestre a gente vai preencher, que digamos que ele venha da outra escola com 10 pontos e 5 faltas no primeiro bimestre. Isso se já tiver consolidado, como está no mês 5, a gente já tem o primeiro bimestre cumprido, então automaticamente a gente vai ter esse percentual, essa quantidade de faltas e nota, ok? Caso contrário, se ele tem uma parte na escola de origem e deve complementar uma outra parte, então deve ser preenchido no bimestre especificamente, e não aqui. Ou seja, a nota vai ficar ou aqui ou no bimestre, nunca nos dois juntos, porque aí será acionado um erro para o usuário perceber isso. Na eliminação, digamos uma situação em que o estudante número 2 tenha tido uma desistência na data 7/7. Então essa data e a desistência já estão aqui caracterizados para esse estudante 2, e ele vai ficar eliminado lá na parte de consolidado. Esses dados, de forma geral, devem ser preenchidos então de acordo com a necessidade em cada caso. Então aqui as notas e frequências do mesmo modo. Na sequência, progressão parcial é um campo, um local onde o estudante tem aqui 3 oportunidades para ser registrada a nota, a situação que é colocada automaticamente e o registro da matéria. Essa parte dos nomes, a escola deve, a direção da escola, quem de direito, supervisão, deve verificar como vai ser colocado o nome em cada um, para que não haja então um fazendo de uma forma, outro fazendo de outra. Esse aqui deve ser digitado manualmente. Então aqui nessa parte o estudante terá 3 momentos para avaliação: momento 1, 2 e 3, segundo a nova resolução. A situação do aluno será mostrada de acordo com os valores digitados, matéria de estudo, e novamente os dados preenchidos aqui já são automaticamente nos locais devidos. O local que o professor irá preencher será marcado aqui com esses campos em azul. Digamos que aqui seja preenchido, então aí o azul já some. Tem que ser indicativo para o profissional para ele saber onde ele deve fazer a digitação. Se não houver digitação, ele some, aparece azul novamente, dizendo que é necessário fazer a digitação naquele campo. Todos os dados então aqui devem ser preenchidos: o nome do estudante, na ordem que deve ser organizada pela inspeção, supervisão, aliás, de uma forma mais cômoda, que achar melhor, para que não haja um fazendo de uma forma, outro fazendo de outra. A série da progressão de forma devidamente preenchida, e aqui todos os campos já estão riscados, porque não existe nenhum preenchimento de
estudante. Mas a partir do momento que você fizer o preenchimento, então o campo vai ficar com aquela nota. Uma coisa que deve ser feita primeiramente aqui é colocar o valor de cada atividade, depois colocar o preenchimento do campo. Isso porque esse campo aqui, por exemplo, não tem o valor. Eu vou colocar um nome aqui qualquer. Tem que ter o nome e o preenchimento desses dados aqui. Se eu preencher aqui, por exemplo, 40, ele vai aceitar normalmente. Se eu preencher aqui, nesse campo que não tem o valor em cima, automaticamente ele vai me dar uma mensagem informando que aquilo não tem ou não foi preenchido o valor aqui em cima, ou não tem um nome específico lá. Do mesmo modo, se eu colocar aqui 5 pontos, ele também vai me dar essa mensagem porque não tem estudante registrado aqui nesse campo. Então esses cuidados devem ser tomados. A partir do momento que eu coloquei o valor aqui para 1 e já está determinado qual é o percentual que ele vai conseguir passar, então aqui ele já tem um reprovado. Mas se no outro momento que for feito, seja no segundo ou no terceiro, ele já consegue essa aprovação, como nesse caso, né, ou aprovação ou dentro ou acima dela, automaticamente já vai mudar essa situação dele de reprovado para aprovado, seja na segunda, na primeira ou na terceira situação. Qualquer uma delas irá valer para a progressão parcial. Para fazer o preenchimento da matéria de estudo, o professor deve fazer o seguinte: ir na guia revisão e desproteger planilha. Automaticamente aparece aqui proteger. Então, quando tiver desprotegido, ou seja, que tiver aparecendo proteger, então ele vem aqui. Quando ficar com o cursor nesse formato, basta ele dar um clique. Então ele terá o local propício a ele fazer a digitação do modo que ele queira aqui da sua matéria de estudo que foi ministrada na progressão parcial. Terminado esse procedimento, basta vir aqui de novo em proteger planilha. A única que deve estar selecionada é essa, selecionar desbloqueadas. Ele basta dar OK. Então automaticamente tudo estará protegido novamente para que o usuário também não possa mexer onde não deva. Pois perceba que se eu clicar aqui, ele não seleciona, mas o outro aqui que está aberto ele seleciona. Bom, nessa parte de progressão parcial, para se fazer impressão, basta se clicar aqui, assim como em qualquer um outro. Se quiser visualizar a impressão, então você percebe a primeira página dos nomes e a segunda página que representa os valores depois do número 52, que caso a escola tenha, então ela deve imprimir. Caso contrário, pula para a próxima página, então será a página aqui 3, onde os estudantes estão de 1 até 52. Basta então imprimir, clicando aqui, ou na parte inicial, por essa opção, clicar em imprimir e selecionar as páginas nesse modo aqui de 1 até 1, de 2 até 2, enfim, como seja necessário, e mandar imprimir. Em frequência do bimestre, nós temos aqui a instituição da escola que já vai vir gravado, o nome do professor, que também irá se repetir em todos os casos. Veja que aqui já aparece o nome dele, repetido aqui em qualquer lugar que for necessário. A situação funcional, basta clicar nessa abinha que nós temos aqui, então efetivo, efetivado, designado. Habilitação também deve ser preenchida. E tipo de ensino, quando você clica aqui, então selecionando o fundamental médio, só aceita os que tiverem ali, e a disciplina também. Nós temos aqui a seleção, a disciplina a ser selecionada. Clicando então, o azulzinho já sumiu. A série, a turma e o turno. Então todos preenchidos, automaticamente vão ser preenchidos onde for necessário. E aí o professor terá uma facilitação nesse processo de não ter que repetir. Do mesmo modo, data de nascimento e sexo deve ser preenchido aqui, caso seja escolha-se, né? Mas não tendo uma obrigatoriedade. Mas também, a partir do momento que você preenche esses dados, a cor acinzentada também sumirá. Nessa segunda parte
deslizando aqui à esquerda para a direita, temos também um local onde vai ser preenchido os meses pelo professor do primeiro bimestre e aqui os dados de presença de cada um. Perceba também que a movimentação que já foi inserida lá anteriormente e os nomes já aparecem aqui para dar uma facilitação para o professor ir manipulando. Aqui o dia e o mês devem ser preenchidos nessa ordem, dia embaixo e mês em cima. Digamos aqui que eu tenha alguns dias do mês 2. Esses dias preenchidos, perceba que o número de aulas também já vai modificando assim como a carga horária. Isso já é automático. Aqui do mesmo modo, o professor pode ou digitar ou clicar aqui na setinha ao lado e selecionar. O ideal, o mais fácil é a digitação. Então eu tenho aqui uma falta para esse estudante, outra falta, outra. Então algumas faltas foram computadas aqui, mais uma, e se a gente observar à direita, essas faltas já vão ser contabilizadas automaticamente. Caso seja necessário colocar os valores nesses outros campos, nessas outras folhas, que aqui representam uma folha, e aqui a segunda folha, e aqui a terceira folha, totalizando por volta de quase 90 aulas. Então, quem tem uma quantidade menor de aulas, que seja só ocupe apenas uma folha, basta fazer a limpeza devida, isso todos devem fazer, a limpeza em todas as outras folhas, clicando, selecionando, segurando Shift, arrastando até embaixo aqui, nós selecionamos tudo e dá um delete. Automaticamente será preenchido com as linhazinhas, não precisando então de fazer esse preenchimento depois manualmente. Então vou excluir todas essas partes aqui porque não serão usadas. Apenas selecionando com Shift e a setinha e damos delete. Então perceba que todos foram eliminados naquela parte onde não necessitava e sobrando apenas a primeira folha, onde é importante entender também que nós temos que fazer uma limpeza. Aqui no caso do aluno 6 para baixo eu não tenho mais, então faça também essa limpeza na parte inferior. Feita a limpeza na parte inferior, eu tenho também à frente, logo à frente desses estudantes, essas datas aqui não serão preenchidas. Caso você tenha a mesma situação, selecione também e faça a deleção. Então perceba que agora nós temos os campos que necessários limpos e apenas os campos das presenças que foram feitos com o registro adequado. Perceba também que vai surgir os tracinhos por conta dessa limpeza que nós fizemos aqui. E as faltas computadas nessa folha serão colocadas aqui, na folha seguinte somadas àquelas com essas e a última também do mesmo modo. E aí nós temos todos os dados repetidos do professor em cada folha, assim como a carga horária, a quantidade de aulas que foi registrada em cada um. E o professor deve preencher aqui os meses desse bimestre. É um campo que é obrigatório. Do mesmo modo, deve ser procedido na frequência do segundo bimestre, do terceiro e do quarto bimestre. Perceba que o nome do professor em cada um deles não é repetido. Porém, tem uma situação que pode acontecer, que é a do professor ser substituído num bimestre. Existe uma codificação, mas um professor que seja substituído no segundo bimestre, basta fazer a digitação em cima desse campo. Lembrando que se for feita essa digitação, ele apagará aquela codificação ali mostrada. Mas basta ser feito recodificado para que funcione normalmente se for acontecer um erro, ou seja, colocar o mesmo valor que está sendo aí mostrado. Sendo colocado um outro professor, o nome do outro, também assumirá nessa mesma página aqui os nomes em questão.
assim como a situação funcional do professor pode ser diferente, então deve ser alterada, e sua habilitação. Mas os outros valores não há necessidade, então apenas esses campos ficarão abertos para se fazer a modificação. Então, novamente, esse campo azul deve ser preenchido, e quando você observar no frequência 3, o professor primeiro digitado ele aparecerá novamente. Mas, seja necessário fazer uma substituição pelo mesmo professor que foi feito no segundo bimestre ou um outro professor, basta fazer o mesmo procedimento no terceiro ou no quarto bimestre. Então, aqui nós temos nos bimestres de forma igual. E um detalhe, matéria lecionada, todos ficarão nessa mesma planilha, e as datas digitadas elas aparecem aqui automaticamente. Bastando para isso o professor fazer a digitação da sua matéria e tomando cuidado apenas de não fazer essa digitação além dessa linha, porque é o limite dele. Então, na segunda matéria, nesse outro momento aqui, tá? Então nós temos o preenchimento e dando Enter. Então aqui tem-se do primeiro bimestre, logo depois ainda é do primeiro bimestre, e agora aqui que começa do segundo bimestre. Sendo que antes de terminar o bimestre, essa última parte é para intervenção pedagógica, onde o professor deverá digitar a data e digitar no campo o que foi dado. E aqui lembrando que você pode ser colocado a data e pode preencher mais de uma linha caso seja necessário. Então a data pode ficar em locais diferentes sem problema nenhum. Na parte de notas, nós temos aqui novamente os nomes aparecendo e todos os bimestres aqui registrados, primeiro ao quarto bimestre. Um detalhe importante é que os valores registrados para o bimestre aparecem aqui, e sempre deve ser feito o preenchimento dessa lacuna, o valor da nota. Caso contrário, quando se digitar aqui qualquer valor, ele não vai aceitar, vai te dar um erro, porque o valor digitado ele está menor do que o que foi digitado na coluna, informado, enfim. Então, se digitarmos aqui, por exemplo, 10, então estamos limitando a esse 10 a pontuação do estudante. Caso seja digitado, por exemplo, um valor diferente, maior daquele, aliás, ele também te dará a informação que está digitando maior do que essa coluna. Então todos os estudantes devem ter uma nota que está dentro desse valor ali registrado. Do mesmo modo que aqui eu tenho 10 e 10 e lá estou totalizando um máximo de 25, se eu colocar 5, aquele aceita. Se eu colocar 6, vai ultrapassar aquele valor, também me dará uma informação. Então, para o usuário evitar de algum erro, isso será no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre do mesmo modo. Então, se eu registrar aqui um valor que está abaixo, não terá problema nenhum, ou até aquele valor. Ok? Então não teremos nenhuma situação de erro caso aconteça assim dentro. Automaticamente também os valores aqui ficarão vermelho e azul de acordo com a aprovação. E na recuperação, como esse daqui ficou abaixo da média, digitando um valor, digamos que ele tenha tirado na recuperação 12, o valor maior vai para lá. Se for 15, esse maior valor vai para lá. Se for um 8, que é abaixo do que foi tirado antes, então quem vai é esse outro valor. Ou seja, aquilo que foi feito, é feito manualmente, aqui o sistema já calcula automaticamente. Os outros campos que não têm estudantes também já são automaticamente tracejados. Assim no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Essa parte superior, ela deve ser usada para fazer o registro de qual atividade foi feita, prestando atenção para o limite desse campo. Então, assim que você digita, esse campo aparece o que foi dado nessa atividade. Você pode registrar então qual foi a atividade feita. Em estudos independentes, nós vamos perceber que aqueles estudantes que estiverem em estudo independente vai aparecer aqui em verde a situação deles, e aqueles que já foram eliminados, como é o caso do estudante 2, ele não vai ter essa oportunidade, ou seja, vai ficar tracejado, já impedindo de ser colocado naquele campo o estudante, ser digitado.
Aqui nós vamos registrar os dias letivos, dia e mês. Aqui no caso começa, né, primeiro. E aqui, se for necessário, basta fazer o registro, mas já está limpo aqui para a gente fazer o registro apenas aqui. As faltas, caso sejam faltar, do mesmo modo que lá na frequência feito, coloca o F e é totalizado aqui as faltas do mesmo modo. Aqueles estudantes que não tiverem seu registro aqui, então basta fazer a limpeza até embaixo também para que fique tracejado. E lembrando que aqui só vão entrar apenas os estudantes que estão em estudos independentes. Como esses registrados aqui estão todos abaixo da média, aparecerão todos. Mas se forem menos, aparecerão menos. Esse aqui, por exemplo, que está eliminado, ele já não aparece aqui nesse ponto. Em consolidado, nós temos do mesmo modo todos os dados informados aqui. O registro do primeiro bimestre, do segundo, terceiro e quarto, a totalização, lembrando que esse aqui foi eliminado, então ele já aparece o tracejado, tanto no totalização anual para frequência e nota. Aqui novamente o verdinho indicando os que estão em EI e o tracinho aqui para a totalização em quem está eliminado, tanto na finalização quanto nessa parte de estudos independentes, tudo é cancelado automaticamente. E aqui no fim nós temos a situação do aluno já registrado, eliminado, e caso seja aprovado, vai aparecer aprovado. E na situação de não tem estudante, não tem registro, então nós temos aqui os tracinhos colocados. A parte de ocorrências, onde todas as ocorrências são feitas, como no diário manuscrito, o que for necessário for registrar de ocorrência será feita nessa parte do diário. O detalhe é que para ser feito esse preenchimento, o professor deve que fazer do mesmo modo que fiz anteriormente, desproteger a planilha. Quando o cursor ficar com esse formato, basta dar um clique e digitar. Depois de digitado, você vem novamente, protege. Apenas esse deve estar selecionado, marcado, basta dar OK. Então, novamente ele estará protegido. A parte de taletas pode ser feita a impressão individual de cada uma. Todos os registros aqui feitos também não há necessidade de se alterar. Nada deve ser mexido pelo usuário. Aqui tudo é automatizado. Todos os dados necessários virão para cá, inclusive as notas que o professor deu em cada situação. Para fazer a impressão de uma parte apenas, basta clicar nessa parte de cima, selecionar, clicar e arrastar, né, selecionando até a parte dos 60. Então, basta vir aqui em imprimir e mandar imprimir apenas a seleção. Clicando nessa parte de seleção, apenas a impressa será a selecionada. Do mesmo modo, se eu quiser fazer a impressão de 2 de uma vez, basta clicar e arrastar, clicar e arrastar, então eu terei a seleção. Cuidado para fazer o arrasto apenas da seleção, para não se mover nenhuma configuração da planilha. Arrastando até embaixo, basta fazer então essa seleção e fazer do mesmo formato lá. Para ter mais segurança, basta clicar e segurar Shift e mover com a setinha do teclado. Então você tem uma situação de seleção segura, sem mexer na planilha. Então, todas as outras podem ser discorridas de igual modo. Todas as outras paletas podem ser feitas individualmente, 2 a 2 que estejam próximas à impressão. Logo à frente, essa parte de listas, aqui constará os estudantes, por exemplo, a recuperação no primeiro bimestre, no segundo, terceiro e quarto, e EI, que você pode observar clicando aqui, movimentando para a direita. E aqui aparecerá o nome do estudante e também a quantidade em recuperação e a data que você pode registrar aqui. Para você registrar a matéria, basta fazer aquele mesmo procedimento, desproteger. Quando o cursor ficar naquele formato, então você basta clicar, fazer a digitação da matéria e depois mandar proteger novamente, sendo que apenas esse deve ficar selecionado. Dando OK, a gente tem então o processo correto, feito. Para a gente fazer a impressão, basta vir aqui, ver qual que você quer imprimir. Perceba aqui que nós temos 6 páginas. Então a primeira página, a gente pode ir para a próxima. A primeira página é da recuperação do primeiro bimestre.
a segunda página é a recuperação do segundo bimestre, a outra do terceiro, do quarto, e aí. Ou seja, cada situação então você deve imprimir separadamente. Para imprimir, basta clicar aqui, por exemplo, e mandar imprimir 1 de 1, 2 de 2, 3 de 3, ou 1 até 2, enfim, como você queira, e dar OK. Então nós temos aqui a situação de listas, que pode ser usada, é uma parte integrante interessante, assim como a parte de gráficos também pode ser utilizada aqui de uma forma interessante para perceber as faltas percentuais no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre e as notas também de igual modo. Perceba então que aqui eu tenho uma média e aqui os estudantes que estão acima da média e os que estão abaixo. Então dá para se ter uma ideia, por exemplo, se eu fizer isso aqui, um gráfico subindo, com a maior parte aqui, então eu estarei com a maior parte dos estudantes acima da média ou a próxima dela. Aqui, de igual modo, a quantidade de faltas de 0 a 10%. Quantos tem essa falta? 1. De 10 a 30%. Quem tem essa quantidade de faltas? 2 estudantes. Então aqui nós temos uma situação que eu posso perceber quantos estudantes estão num percentual de faltas, acima de 50%, abaixo, assim cada bimestre. Então essas folhas também podem ser impressas com o mesmo procedimento. Clicando aqui, clicando em imprimir, e vamos direto para fazer a impressão, folha 1, 2, 3 e 4 para os bimestres, ou mandar fazer uma visualização, que a gente vai perceber então qual folha que eu devo fazer a impressão. Aqui é do primeiro bimestre, 1 até 4, então cada folha representa um bimestre. Folha 1, bimestre 1, folha 2, bimestre 2 e assim por diante. A parte de ajuda, onde vocês têm também, inclusive, a parte que refere-se aos vídeos na internet. E aulas complementares que pode ser também utilizada aqui para registrar aquelas aulas que o professor fica cumprindo na escola, registrando sua data, qual a atividade desenvolvida, a carga horária. Lembrando que a carga horária deve ser registrada, se for 50 minutos, 0, 2 pontos, 50. Então essa carga horária será registrada aqui. Carga horária total será computada de acordo com a quantidade que você for digitando, ele vai somando automaticamente. Assim como as datas também são registradas aqui nessa parte de baixo, em total de aulas dadas, e a carga horária em cada campo. Para cada bimestre são 3 folhas que estão disponíveis, e aqui todos os bimestres estão disponíveis, terceiro, quarto, quinto bimestre, terceiro até o quarto bimestre. Estão disponíveis uma folha para cada um, basta fazer uma navegação e fazer o registro, então, caso a escola ache necessário e interessante esse ponto. Bom, então em cada situação, o registro feito aqui, a situação então proposta, é bem semelhante quando eu faço um registro de matéria, naqueles campos onde há necessidade de se proteger. Perceba o usuário então que somente alguns locais é que é necessário fazer essa desproteção. E também como funciona a parte de impressão. Perceba que aqui, se eu for imprimir a parte de matéria, na visualização eu terei uma página para o primeiro bimestre, 2 e 3 páginas para o primeiro bimestre. Nessa outra página já será do terceiro bimestre, do segundo bimestre, e assim por diante, 3 páginas para cada um. Então, caso queira fazer uma observação e ver qual é a página que será necessário imprimir, então faça essa verificação em visualizar a impressão antes. Um outro detalhe importante é para fazer a cópia de um elemento desse da matéria lecionada. Nunca deve ser feito selecionar e Ctrl+C, copiar e colar em outro lugar. Sempre deve ser feito o seguinte procedimento: clicar 2 vezes, selecionar tudo que está aqui dentro. Feito isso, aí sim eu posso clicar com o botão direito, copiar, ou Ctrl+C, que é um atalho, vou no outro local onde eu quero, dou duplo clique e aí eu digito Ctrl+V ou clico com o botão direito e colar. Então esse procedimento não afetará a codificação da planilha. Caso contrário, feito de outro jeito, isso sim poderá danificar e o usuário é que será responsável por essa atitude. Então não faça desse formato, apenas deste mostrado aqui, caso queira copiar. E assim funciona para colocar em outro arquivo também. Basta os dois estarem abertos, faça a cópia, selecione na outra e cole. Então ficamos aqui nesse tutorial.